Oi, amores da Prof! Vamos começar mais uma aula. Pega o livro, abre lá na página 70 de Geografia, certo? E turminha, nesse capítulo ele vem falando o seguinte: um mundo bom para viver. E aqui nós temos um texto, né? Olha só, e esse texto tem como título "E eu com isso", certo? E deixa eu perguntar para vocês, olhando, né, a forma como esse texto foi escrito, a estrutura que ele está, você consegue me dizer se ele é uma receita, se ele é um poema ou se ele é uma história em quadrinhos? Que tipo de texto é esse aqui? E aí, já respondeu? Se você falou que esse texto aqui é um poema, muito bem! Lembra que nós estudamos numa aula aí passada que o poema ele é escrito em versos, né? E que o conjunto desses versos são as estrofes. Então, cada conjunto desses versos aqui, ó, são as estrofes. Vamos ver quantas estrofes nós temos. 1, 2, 3, 4. 4 estrofes, né? Então, vamos ler esse poema? Aqui diz o seguinte, acompanha com a prof. "E eu com isso", falou o João, "todo mundo joga lixo no chão. É só um papelzinho de nada. Não que eu não tenha educação." "Educação?" perguntou Ana. "Olha o cesto de lixo ali. Uma ação educada é uma atitude bem pensada. Pensar em si, nos outros e no lugar onde está é uma ideia inteligente que envolve muita gente. Ainda bem que existem Anas, Fernandas, Adrianas, Eduardos e Renatos, todos muito decididos a cuidar dos ambientes, tornando o mundo mais limpo e as pessoas mais conscientes." Quem foi que escreveu esse poema? Foi a Ulda Moreira. Muito bem. E do que esse poema está falando? Nós acabamos de ler aí. O que você acha, né? O que você pensa que esse poema está falando? Se você falou aí, né? Se a sua resposta foi que está falando de cuidar do meio ambiente, de não jogar lixo no chão, né? Muito bem, certa resposta. E olha só aqui abaixo, ó, no clique, diz o seguinte: consciente é a pessoa que sabe o que deve fazer e toma suas decisões sempre pensando no bem de todos e do lugar onde vivem. Olha que interessante, nós devemos ser pessoas conscientes, pessoas que cuidam do lugar onde vivem, que fazem as coisas certas, né? Turminha, a nossa atividade de agora é a seguinte: nós vemos aqui que é um poema, certo? Você vai numerar, ó, no começo de cada versinho, né, de cada frase, para ficar mais fácil, você vai colocar número 1, número 2, número 3, você vai numerar do começo do poema até o final, né? Vai colocar um número para cada verso, tá bom? E aí você vai ver quantos versinhos tem esse poema, certo? Agora você vai fazer o seguinte: você vai pintar de vermelho, olha só, presta atenção. Você vai pintar de vermelho uma palavrinha que tenha uma sílaba. Olhando aqui, ó, no nosso poema, qual será, né, a palavrinha que você vai pintar que tem uma sílaba só? Você vai olhar e vai pintar de vermelho uma palavrinha, tá bom? Depois que você pintar, você vai fazer o seguinte: você vai pintar agora de azul. Você vai pintar de azul duas palavrinhas que tenham duas sílabas, tá bom? Deixa eu ver aqui, vou dar um exemplo, ó. Uma palavra que tem duas sílabas é lixo, tem duas sílabas. Nada tem duas sílabas, tá bom? Tem outras palavrinhas aqui que você pode olhar e pintar de azul, certo? Agora, você vai pintar de verde 3 palavrinhas que tem 3 sílabas. Vamos tentar achar uma aqui, deixa eu ajudar vocês. Podemos pintar a palavra pensadas. Ó, tem 3 sílabas, é uma das palavrinhas. Então, olha só. E agora, por último, você vai pintar de laranja, lápis de cor laranja,
o nome das pessoas, né, que aparecem no texto. Aparece vários nomezinhos de pessoas ali, então você vai pintar de laranja, tá bom? E deixa eu perguntar para vocês agora as palavras que rimam. Eu adoro brincar de rima, né? E olha só, olhando no texto, qual dessas palavrinhas elas rimam com a palavra João? Olha só, essas seguintes palavras que estão aparecendo aqui do lado, ó. Nada, gente ou chão? Qual dessas três palavrinhas rima com João? Não precisa escrever, só fala aí. E agora, acertou? Será que você falou a resposta certa? Se você falou que a resposta é chão, muito bem. João rima com chão, isso mesmo. E com a palavrinha educada? Qual dessas aqui rima com a palavra educada? Educação, inteligente ou pensada? Pensa aí, qual dessas três palavrinhas rima com a palavra educada? Se você falou que é a palavrinha pensada, muito bem, ó, você tá muito bem nas rimas, hein? E a última é ambientes. Qual dessas palavrinhas que vai aparecer aqui, ó, rima com a palavra ambientes? Decididos, limpos ou conscientes? Responde aí. Então, meus amores, essas são as atividades de geografia. Façam com bastante calma, tá bom? E um beijinho, até a próxima aula.